Boa tarde a todos. Eu vou seguir o exemplo do Marcos Holanda aqui e vou também falar sentado para a gente manter a mesa estruturada aqui. Bom, eu gostaria de começar dizendo que para a Absolar é uma honra e um privilégio estar aqui com todos vocês hoje. Hoje é para nós, para o setor solar fotovoltaico, um dia de celebração. Uma das questões mais estruturantes pelas quais a gente tem trabalhado para trazer a energia solar cada vez mais próxima do dia a dia das pessoas e das empresas brasileiras é o financiamento. Esse é um gargalo, é um ponto estratégico que a gente precisa melhorar. E o Banco do Nordeste hoje dá exemplo para o Brasil, com a linha que está sendo estruturada. Eu anotei alguns pontos aqui que eu gostaria só de fazer uns breves comentários. Primeiro, o Marcos Holanda mencionou que essa linha de financiamento, o FNE-SOL, representa um ganho duplo para a sociedade brasileira, à medida em que você tem benefícios de redução de custos e também benefícios ambientais para o país como um todo. Eu diria que existe uma terceira esfera importante de benefícios, então a gente pode dizer que são ganhos triplos. Por quê? Porque temos aqui também a possibilidade de trazer e gerar empregos de qualidade para o Brasil, de ajudar a reaquecer a nossa economia, no momento em que o país precisa de novos horizontes para se desenvolver. Então, existe esse terceiro eixo, que é o eixo socioeconômico, que eu vou também mencionar na apresentação, e que é uma enorme oportunidade através da qual a energia solar fotovoltaica pode ajudar o Nordeste e o Brasil a se desenvolver. Um outro ponto importante, achei muito interessante, quando o assunto é micro, o BNB é macro, né? Ele faz bem feito. E aqui eu diria que quando o assunto é mini, o BNB também é macro. Então, no caso da geração distribuída, não só a microgeração, mas a mini geração pode fazer uso desta nova linha, o FNE-SOL, trazendo, então, possibilidades para aquelas pequenas empresas, mas também para empresas de um porte um pouco maior que querem investir em gerar parte da sua demanda energética. Bom, começando agora a minha apresentação, eu começo apenas apresentando a vocês a associação. A nossa entidade representa empresas e profissionais do segmento de energia solar fotovoltaica ao redor de todo o Brasil, trabalhando com 3 principais focos de atuação: representar e promover o setor fotovoltaico e a tecnologia solar fotovoltaica no Brasil e representar o segmento brasileiro nos fóruns internacionais, acompanhar o avanço do segmento solar fotovoltaico e as oportunidades que surgem nesse novo segmento no país e também servir de ponto de encontro e debate para o setor. Eu aproveito a oportunidade aqui para mencionar que no final de abril a Absolar teve uma nova eleição de conselho de administração. Tivemos uma ampliação dos nossos conselheiros para 20 conselheiros, dentre eles um conselheiro regional para a região Nordeste, Dr. Jurandir Picanso, representando a FIEC, e que muito nos honra com a sua experiência e conhecimento em contribuição para o desenvolvimento do setor solar fotovoltaico e da Absolar. Ele não pôde estar aqui presente conosco por questão de viagem, mas com certeza é um dos que celebra o dia de hoje. A nossa entidade já representa 125 associados do segmento solar fotovoltaico, o que me obrigou a colocar os nossos associados em 2 slides para que vocês pudessem visualizá-los. Nossa expectativa é de que mais surjam, e a região Nordeste tem um excelente potencial de novas empresas de pequeno e médio porte atuando na instalação de sistemas e empresas de médio e grande porte atuando na fabricação dos equipamentos que vão ser utilizados nessa tecnologia. Então, aqui existe, de fato, uma possibilidade interessante para a região. O Brasil ele é um país privilegiado no seu recurso solar. O nosso recurso é, na média, o dobro de um país de clima temperado. Isso faz com que o Brasil não precise de subsídios para desenvolver energia solar fotovoltaica de forma competitiva. Nós precisamos de bons financiamentos e ajustes em alguns pequenos gargalos que existem atualmente. Então, eu vou mostrar para vocês quais são esses gargalos e como a solar fotovoltaica faz todo sentido no Brasil, em especial na região Nordeste, uma região que já tem uma participação importante da energia eólica e a energia solar fotovoltaica tem grande complementaridade com a fonte eólica. A fonte eólica no interior dos estados do Brasil,
que de fato são as regiões, no caso do Nordeste, com maior potencial solar, o interior dos estados, também regiões que atualmente têm o menor desenvolvimento socioeconômico e podem se beneficiar com geração de empregos e investimentos. A energia solar fotovoltaica, a gente sabe, ela é diurna. E a energia eólica no interior dos estados, ela é predominantemente noturna. Então, combinando sinergicamente essas duas fontes, você tem uma geração de energia mais estável ao longo do ano. E, finalmente, aqui temos a oportunidade também para que os estados interessados em investir mais na tecnologia solar fotovoltaica estruturem os seus atlas solarimétricos para entender aonde estão os grandes potenciais na sua região. Eu marquei aqui alguns macropotenciais para a gente conhecer áreas de grande interesse. Eu mencionei já os 3 eixos de benefício, na verdade, 2 foram mencionados aqui pelo Marcos Holanda e o terceiro, a esfera socioeconômica. Então, passando rapidamente, eu vou só explicar do que se trata a micro e mini geração. Para aqueles que ainda não conhecem essa nova possibilidade estabelecida em 2012 inicialmente pela Agência Nacional de Energia Elétrica, ele se trata em um sistema baseado em legislação utilizada em outros países que permite que qualquer cliente, pessoa física ou pessoa jurídica, instale na sua unidade consumidora, por exemplo, na sua residência ou na sua empresa, uma pequena usina de geração de energia baseada em fonte renovável. Gere energia para o seu consumo próprio e o excedente dessa energia pode ser injetado na rede e pode ser aproveitado pelo bairro. Então, essa energia, quando ela é gerada em excedente, ela não é perdida ou desperdiçada. Ela é aproveitada na região e aquele cliente, ao injetar energia na rede, vamos ver se... aqui eu não consegui. Aqui. Ao injetar energia na rede, essa energia é medida num medidor bidirecional, fica registrado quanto de energia foi injetado na rede e o cliente ganha um crédito de energia, que é utilizado posteriormente para bater parte do seu consumo. Com isso, a gente cria de fato um sistema em que o cliente não está vendendo energia ainda, mas está compensando, trocando a energia com a rede, fazendo um empréstimo para a rede. E depois ele pode utilizar esses créditos para bater do seu consumo. Ainda no final do ano passado, mas entrando em vigor em março desse ano, tivemos um grande aprimoramento nessa resolução, que permitiu não só melhorias no sistema que já existia, como aumento do tamanho dos projetos, redução dos prazos, maior durabilidade dos créditos de energia, redução de custos de medidores e burocracia, mas em especial a criação de novos modelos de negócio. Permitindo que condomínios gerem energia de forma compartilhada. Outro, permitindo que qualquer pessoa que gerou energia numa residência ou num comércio possa compensar o seu excedente de energia numa outra unidade, desde que esteja na mesma distribuidora. E, por fim, a chamada geração compartilhada, que é uma compra coletiva de energia solar. Todos nós aqui poderíamos comprar reunidos um sistema de geração compartilhada, se morássemos dentro da mesma distribuidora, na região da mesma distribuidora, investir nesse sistema, ter um benefício com isso, de você ter uma redução do custo unitário do sistema, ele fica mais econômico se a gente compra em grupo, investe mais, e com isso a gente gera energia com aquela geração compartilhada e cada um que investiu abate uma fração da energia do seu consumo. Então, é de fato uma compra coletiva de energia solar, o que permite a gente democratizar muito o acesso a essa fonte. Porque mesmo que você não tenha um telhado com as melhores condições para gerar energia do sol, ou que se você morar num imóvel alugado, ou uma empresa que tem um imóvel alugado, ela ainda pode gerar energia num outro ponto e consumir depois a sua energia. Então, com isso, o Brasil se tornou uma referência do ponto de vista internacional quanto à sua regulamentação para geração distribuída. Por conta disso, com o passar do tempo e conforme as pessoas foram aprendendo e conhecendo mais a energia solar fotovoltaica, esse mercado começou a crescer. Ano passado, registramos um crescimento da ordem de 300% no número de sistemas instalados no Brasil inteiro. Atualmente, já passamos de 2.600 sistemas. No entanto, se a gente compara isso com o número de sistemas, unidades consumidoras que o país possui, ainda estamos dando os primeiros passos. São 77 milhões de unidades consumidoras. Imaginem o potencial desse mercado ainda não aproveitado.
Nesse panorama, dentre as diferentes fontes renováveis, a fonte solar fotovoltaica se destaca, com quase 98% de todos os sistemas de micro e mini geração do país. E, em potência, esse valor chega a 80% dos sistemas. Ainda 18 megawatts. Se a gente pensar que um país como os Estados Unidos já tem 11 mil megawatts em geração distribuída solar fotovoltaica, de novo, vemos a dimensão do potencial que nos aguarda. Como é que o mercado está atualmente distribuído no país? Ele não é homogêneo. Se a gente pensar num ranking das diferentes regiões do país, por incrível que pareça, quem lidera não é ainda quem tem mais sol. Pode vir a ser. Atualmente o Sudeste lidera, seguido pela região Sul. Em terceiro lugar, a região Nordeste, depois Centro-Oeste e, por último, a região Norte. E aqui eu gostaria de destacar o papel fundamental que os fundos constitucionais e fundos de desenvolvimento regional terão para mudar essa realidade, permitindo que Nordeste, Centro-Oeste e Norte possam cada vez mais acelerar a sua penetração na geração distribuída. A nossa expectativa, inclusive, com o apoio do Banco do Nordeste, é conversar com o BASA, é conversar com as entidades de fomento na região do Centro-Oeste para desenvolver também linhas de financiamento adequadas para essas regiões. Quando a gente olha para os estados, também o Nordeste ainda não está dentre os 5 líderes. Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo, Rio Grande do Sul e Paraná são os estados que aparecem na liderança. Em especial porque são estados que têm recursos próprios para investir. O financiamento, de novo, é uma questão importante. E aqui o passo que está sendo dado pelo FNE-SOL, pelo Banco do Nordeste via FNE-SOL hoje, vai fazer muito a favor de equalizar essa diferença. Como eu mencionei no financiamento, que é uma das atuais barreiras, a situação atual é pequena participação da população brasileira na micro e mini geração, por conta de que as linhas de financiamento que existem ao redor do país ainda não estão adequadas para as características desse financiamento. Por isso, a AB Solar tem conversado muito com o governo federal, com os estados, com municípios e com as agências de financiamento para criar condições mais adequadas. E aqui cabe citar especificamente na região Nordeste o trabalho que não só a AB Solar, como várias outras entidades e empresas fizeram para que o Banco do Nordeste estruturasse condições inovadoras e positivas para o FNE-SOL. A AB Solar esteve diretamente envolvida nesse trabalho junto com o seu GT de financiamento. Nossa entidade tem um grupo de trabalho que estuda especificamente o tema de financiamento e que trouxe contribuições para o Banco do Nordeste. E ainda temos, na nossa visão, passos para avançar. Um deles, normal, depois dessa primeira etapa de lançamento, é a capacitação das equipes nas agências do BNB para que elas operem no dia a dia com a linha, para que a gente possa ter uma equalização do tempo que é levado até que os projetos sejam aprovados. Segundo, acompanhar a implementação dessa linha e a sua evolução, quantos recursos estão sendo utilizados no financiamento e se ela está evoluindo de uma forma bem distribuída ao redor do Nordeste. E com o apoio do BNB, como eu mencionei, nós temos a intenção de trabalhar as outras regiões que têm fundos constitucionais e de desenvolvimento regional para que elas estruturem as suas políticas de financiamento para a situação, para o setor fotovoltaico. E aqui o Banco do Nordeste estabeleceu a referência, virou referência nacional com essas condições. Então, a nossa meta é replicar o bom trabalho do Banco do Nordeste ao redor do país. Uma outra oportunidade que existe é trazer essa iniciativa a outros bancos, como Caixa e Banco do Brasil. E aqui, o grupo de trabalho do ProGD, do governo federal, liderado pelo Ministério de Minas e Energia, pode receber contribuições do BNB para que a Caixa e o Banco do Brasil também estruturem financiamento para pessoa física e pessoa jurídica com condições mais adequadas. Obrigado. É um trabalho que avança e vai depender muito do envolvimento de vocês. Tributação é o outro gargalo. Na área tributária, a gente montou um gráfico aqui bastante colorido para mostrar que a situação não é homogênea. A tributação ainda incide sobre a energia da micro e mini geração em diferentes regiões do Brasil. Tem região onde você, na hora de compensar a energia que você gerou e injetou na rede, tem que pagar o imposto daquela energia. E com isso você perde até 40% do valor da sua energia elétrica. Nós temos já 16 estados que representam 155 milhões de brasileiros e que aderiram a esse convênio 16/2015, que corrige essa situação.
Vários estados da região Nordeste fizeram esse trabalho, mas Piauí, Paraíba e Sergipe precisam ainda fazer parte desta iniciativa. Reparem que Minas Gerais, São Paulo e Rio de Janeiro, região Sudeste que tem liderado no número de sistemas, já tem adotado essa iniciativa. Esse é um dos motivos que faz com que essa região tenha liderado. Então, vai ser muito importante a adoção deste convênio pelos estados do Nordeste que ainda não o fizeram. E aqui também temos um trabalho importante para fazer, reduzindo a carga tributária sobre os equipamentos do setor. A fonte solar fotovoltaica, dentre as renováveis, é a que carrega a carga tributária mais elevada. Por isso, é injusto dizer que a fonte solar é mais cara. Ela está excessivamente tributada. Se a gente equalizar a tributação, essa fonte se torna muito mais competitiva. Por fim, temos um trabalho de trazer mais conhecimento sobre energia solar fotovoltaica ao mercado. Temos aí um trabalho de recuperar 10 anos de atraso frente ao mercado internacional. E para isso, além da divulgação, precisamos engajar os governos estaduais e municipais. A Absolar montou propostas de decretos de programas estaduais e programas para que os municípios comecem a desenvolver políticas a favor da energia solar fotovoltaica. E que o governo também inclua nos seus prédios públicos energia solar fotovoltaica em escolas, hospitais, creches, prédios da administração pública, parques, bibliotecas, ou seja, que a gente comece a enxergar esse benefício sendo utilizado nos prédios públicos para reduzir as contas do governo, para reduzir o impacto ambiental e para gerar empregos para a população. E também a possibilidade de incluir energia solar fotovoltaica em empreendimentos de interesse social, habitações populares, como um exemplo que foi muito interessantemente desenvolvido na Paraíba, junto do Minha Casa Minha Vida, outro também na região norte, na Bahia, junto do Minha Casa Minha Vida. Para finalizar, eu gostaria já de fazer um convite formal aqui, informal na realidade, mas que depois vai ser formalizado, ao BNB, para apresentar a linha FNE